Olá, meus amigos da EVP, nós retornamos então aí com as aulas de criminologia, reta final para o término do curso. O curso não era tão extenso, não, mas como nós tínhamos alguns editais para cumprir, foi necessário colocar um pouco mais de assunto para poder abraçar tudo que vocês precisam para a prova de criminologia. Então, nós estamos na segunda parte agora de toxicomania, que terá 3 partes ao todo, não é? Aí, finalizando 1h30, ok? Então, vamos continuar, observem aí o material de vocês. Nós temos uma classificação, a primeira classificação com relação às drogas, aos entorpecentes, às substâncias tóxicas. Essa classificação foi muito importante, né? Hoje em dia existem classificações mais detalhadas. Eu recomendo, inclusive, dando um freiozinho no nosso assunto agora. Olhem aqui, eu tenho uma recomendação, não é um livro de criminologia, mas de medicina legal. Ele é bem pesadinho. De Genival Veloso de França, gosto muito dele. A parte que tem na realidade, ele não fala em toxicomania, não é? Ele fala em toxicofilia. Mas, de toda forma, é um livro completo, ele fala muito aqui dos tipos de tóxicos, sobre a atuação da perícia, fala de várias drogas aqui diferentes, ele é bem amplo, é um livro legal. Aquele livro de resumo que eu mostrei na última aula, ele também é muito bom, ele é bem detalhado, embora seja um resumo, mas ele tem questões, ele tem detalhes, eu gostei bastante também do material. Para uma prova em que caia medicina legal e criminologia, eu acho até suficientes, né? Genival já é muito conhecido, um livro muito bom. Para medicina legal, criminologia, o primeiro já basta, não é? E os livros de criminologia, evidentemente. Então, vamos lá. Essa primeira classificação, ela é bem básica, mas ela é o início de tudo, né? Nós temos aqui drogas de excitação e drogas de depressão. Ou a droga, ela excita, ou ela então deprime o organismo. É claro, existem vários fatores, existem várias reações orgânicas quando é ministrada algum tipo de droga para o organismo. Existem inúmeras reações, mas em tese, basicamente, ou as drogas são ergotrópicas, quando elas aumentam o nível de excitação, o organismo ele não tem não há uma densa calmaria na atividade orgânica, como é no caso da depressão. O organismo ele tende a se agitar bastante. E as trofotrópicas, que são as drogas de depressão orgânica. Quando eu falo em depressão, não é aquela depressão que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, aquela tristeza profunda, não. Deprime o organismo de modo a deixar todas as funções mais lerdas, não é? Tudo é mais devagar, o raciocínio fica mais lento, a atividade orgânica, estômago, rim, tudo deprime. Então, é como se você estivesse entrando em estado de sonolência, ok? Essa segunda classificação, ela é mais detalhada, não é? Nós temos drogas depressivas, como é o caso dessas duas, a morfina. Quando eu falo em droga, é substância em geral, não é? Excitantes como cocaína. A cocaína, ela excita. Eu ouvi falar, inclusive até comentei com vocês na última aula, que existem medicamentos, como é o caso da Ritalina, não é? Eu não sei, que ela deixa o organismo muito excitado, muito ativado, não é? Mas isso
esse tipo de medicamento, né, ele tem uma função específica para pessoas que têm um déficit na atenção. Então, se a pessoa tem um déficit, essa droga vai fazer com que a atenção fique no nível normal de todas as outras pessoas. Ela não vai fazer com que a pessoa fique, como se fala aqui em Pernambuco, um pipoco de raciocínio, não. Agora, existem pessoas que utilizam de uma forma inadequada esse tipo de droga, não é? É aconselhável sempre o acompanhamento de um psiquiatra, para ele analisar se é o seu caso, né, de utilizar determinados tipos de medicamentos. Tranquilizantes, como os barbitúricos, estimulantes, como anfetaminas. As anfetaminas são um grande problema nos Estados Unidos. Tem a meta, né? A meta também é um problema muito sério lá no continente norte-americano. O consumo é exacerbado. Você às vezes se vê no meio de um contexto, você vai para uma academia e de repente você nota que as pessoas usam determinadas substâncias, que tem até aquela tipo bomba, não sei o quê, que a pessoa fica todo saradão. Isso é uma bomba realmente para o organismo. Isso aí é para detonar toda a saúde do cara. Então, não deixa de ser classificado como droga. Alucinógenos, como LSD, eles causam uma falsa percepção de realidade, né? A pessoa alucina, a pessoa sai do real para o fantástico, né? Vai para a fantasia. O grau de dependência é importante para a sua prova, é impressionante, mas cai. Aqui nesse bloco vocês verão algumas questões com relação a questões de prova, né? Com relação ao uso de drogas, como ela é ministrada, isso já caiu. Inclusive, eu peguei algumas questões daquela primeira obra que eu mostrei para vocês, do bloco passado. Narcóticos geram uma forte ou moderada dependência. A dependência à droga é uma questão a dependência pode ser física ou psíquica, é uma questão de necessidade, né? O fato de alguém depender da droga faz mais do que apenas ter o hábito de utilizar. Aí você ingressa já no campo do vício. Estimulantes e excitantes, maior dependência física do que a dependência psíquica. Esse tipo de informação é mais interessante para você como uma questão de prova. Mas no mundo da medicina, propriamente medicina legal, os estimulantes e excitantes, eles vão fazer com que a pessoa tenha dependência mais física do que psíquica, mas a cocaína gera os dois. É o que se diz na literatura, a cocaína gera as duas dependências, não é? Qual é a natureza do dano que a droga causa? Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso aqui é muito óbvio. Você deu uma olhada no seu material. Dano físico, moral, social, psicológico, familiar, coletivo. Eu não preciso nem explicar. A questão é que nós temos em criminologia algumas escolas, algumas teorias que explicam essa intervenção social na família e o comportamento do ser humano em sociedade. Então, essas teorias, quando coadunadas com a questão do dano do uso de drogas, você vai entender, pegue a primeira e a segunda aulas, e entenda como essa interferência do uso de drogas, ela causa um grande, às vezes até irreversível dano na entidade familiar. E as teorias, elas explicam. A teoria que explica a intervenção exógena, os fatores de todo o meio ambiente, quando eles interferem dentro da unidade familiar, o que causa essa intervenção, não é? Por exemplo, como eu disse lá nas nossas primeiras aulas, a má companhia, pessoas que utilizam amigos de má companhia. Será que essas pessoas são influenciáveis?
a quebra do eixo familiar. Quando a família tem uma ruptura significativa, quando é quebrado esse vínculo familiar, essa pessoa que está neste meio, neste contexto familiar, ela lá fora, ela vai ter condições, vai ter o esteio para poder se firmar e não cair, como se fala aí, em desgraça, né? Utilizar droga, andar em má companhia. Existem cantores, né? Eu não preciso dizer a vocês, mas existem cantores, existem atores que alçam um grande sucesso. O cara é totalmente ouvido ou visto em qualquer parte do mundo. O cara é referência da música tal, onde toca é todo lugar. O corte de cabelo é utilizado por qualquer pessoa, porque as pessoas usam aquele cantor ou aquele ator como referência. Então o cara pira. Por quê? Porque, como eu expliquei logo no começo das aulas de criminologia, quando ele atinge um nível de desgraça muito grande, ou então de apogeu, não é? Ele não tem estrutura para se segurar. O que vai fazer com que a pessoa se segure é a formação familiar, porque você veja, uma pessoa que sempre teve grandes dificuldades financeiras, ela chega a ganhar uma mega-sena, por exemplo, acumulada, que é para piorar a situação. Poxa, o cara é um sortudo, mas você já viu quantas pessoas tiveram suas vidas assim, devastadas depois de ganhar na mega-sena? Gente que se acaba porque não sabe o que fazer, muito dinheiro. Então, a felicidade extrema também é uma causa de suicídio. Também é uma causa de ruptura, né? De si próprio, não digo nem da família. É uma causa também de cair em desgraça quando você está no apogeu. Por quê? Porque a pessoa não tem estrutura para se firmar, permanecer do jeito que é. E quando ele cai em profunda desgraça, o cara tinha muito dinheiro. Perde tudo da noite para o dia, ele enlouquece. É uma causa muito conhecida de suicídio. Porque a pessoa não consegue se segurar. A única coisa que ele consegue se segurar e se firmar ali é o que ele tem. Todas as propriedades são aquilo que o forma enquanto ser humano. Então, como ele não tem outra coisa para se firmar, aí ele cai em desgraça. O uso da droga é exatamente esse. Por quê? Porque se uma pessoa que tinha uma vida normal, assim, sem vício, sem maus hábitos, e ele começa a utilizar, tudo muda. Aí você já ouviu falar que a pessoa perdeu as amizades, perdeu não sei o quê? Tudo muda. Dano físico, existem danos irreparáveis ao organismo. Ou você acha que cheirar cola, não é bem cheirar, né? O cara não está cheirando, ele está colocando para dentro de alguma forma, não vai pelas vias aéreas, não é? Ele está aspirando. Então, quando ele inala aquele negócio, e quando ele aspira aquela cola, aquilo dali, corrói uma parte do seu organismo. Isso aí, às vezes, não tem reversão. O dano moral é muito grande. O que é aquela pessoa e o que ela deixou de ser? Existem fotos de antes e depois, eu não preciso dizer a vocês, dos atores e cantores que a gente viu por aí, ou das pessoas que vocês já conheceram, né, de relações, pessoas que perderam totalmente a identidade. Você vê, aqui ele era normal, uma pessoa saudável, uma pessoa produtiva, e de repente ele está um resto de gente. Pronto, isso aí é droga. E quando a queda é imediata, você liga logo. Social, ele perde totalmente a credibilidade diante dos seus pares. Não tem credibilidade com ninguém mais. Psicológico, eu acho que ainda é um dos piores danos, porque você pode detonar tudo na sua vida. Agora, se você enlouquece, acabou-se. Você perde o rumo, o leme da sua vida e causa aí uma dependência. Se você tiver força de vontade, sai.
Mas se não tiver, meu amigo, fica. Familiar, a família guarda muito trauma. Quando eu falo isso, eu falo de álcool também. A ingestão do álcool, tá certo, você gosta de sair final de semana tomar a sua? Eu não gosto muito de beber, não. Mas, aliás, eu não gosto e não bebo, porque me faz mal. Toda vez que eu bebo, eu passo muito mal. Muito mal. Eu era aquele tipo de pessoa que o povo falava assim, essa aí é a bêbada de R$1. Tomava uma latinha, ficava bem animadinha. Pronto. Não é o meu caso hoje, porque tem uns 5 anos que eu não bebo mais. Então, é uma questão de ser racional. Faz bem para você, então continue. Se está fazendo mal, pare. Droga nunca fez bem a ninguém. E o dano coletivo, né? Aquele dano que passa da pessoa que utiliza, do usuário, e abrange todo mundo, inclusive pessoas com quem ele não tem relação direta. Vizinhos também são, né? Eu tive problema sério com um vizinho que era dependente e ele despirocou de vez. Ele gritava em todos os cantos, ele gritava feio mesmo. Era um negócio complicado. Acontece e isso, pelo que eu já ouvi falar, a pessoa tem perde um pouco o prumo das coisas. Pode voltar. Pode. Tem recuperação? Tem. Às vezes a recuperação é quase impossível. Mas como eu acredito muito em Deus, e o impossível eu deixo para Ele, que pode tudo, então eu acho que tudo tem recuperação. Agora, há um dano físico aí que não se pode contestar. O uso reiterado de drogas, ele faz com que haja a depressão natural da qualidade de vida, não é? E da saúde. Vamos diferenciar aqui para questões de prova. De acordo com Genival Veloso, não é? E numa síntese de tudo que você puder aprender com relação à dependência. Todas essas nomenclaturas, porque é exatamente isso que cai. Quando toxicomania cai na prova de criminologia, eles querem que você dê conceitos. Então, se você puder sempre anotar o conceitozinho, é legal. Olha aqui, ó. Dependência física consiste na necessidade presente ao nível fisiológico que torna impossível a suspensão brusca das drogas. Essa suspensão acarretaria a chamada crise de abstinência. Crise de abstinência não é outra coisa não, é a ausência da droga. É a ausência da substância que viciou a pessoa que utiliza, que fez com que ela desenvolvesse o hábito. A dependência física é o resultado da adaptação do organismo, independentemente da vontade do indivíduo. Por quê? Às vezes a pessoa até quer parar. A vontade dele é parar de utilizar. Mas o organismo já está tão adaptado que é difícil abdicar daquela droga. Por isso que existem tratamentos por aí no mundo que fazem o seguinte, agora são muito criticados, mas é um tratamento real. Enquanto a pessoa vai para uma clínica e para imediatamente de utilizar drogas, fazer uso, existem clínicas pelo mundo que fazem isso. Quanto você utilizava? Não, eu cheirava cocaína todos os dias, por exemplo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vai ser uma quantidade X de cocaína, um dia sim e um dia não. Ou então, menor quantidade todos os dias, para que um dia você use somente pela manhã e vai diminuindo até que o cara simplesmente não tem mais necessidade, em respeito às suas crises de abstinência. É um tratamento crítico? Mas você precisa saber que é um tratamento que existe. Existem lugares neste mundo que utilizam tratamentos assim,
que eles vão ministrando cada vez menor quantidade da substância, até que a pessoa se liberte de vez, não é? Essa dependência física, ela deve ser respeitada, porque independe da vontade, porque a dependência psicológica, não. Você tem um tratamento específico, você tem o cuidado, tem a conversa, tem o psiquiatra para falar, tem a psicóloga para falar, tem... Agora, quando a pessoa depende fisicamente, o organismo chama e a pessoa não tem como dizer não. Então, o tratamento tem que ser condizente com essa necessidade. A dependência física e a tolerância podem se manifestar isoladamente ou associadas, somando-se à dependência psicológica. A tolerância, a gente viu, caiu numas questões de prova para a área policial. O que é uma tolerância? A tolerância da droga é a sua adequação ao organismo. Então, a pessoa utiliza, vamos dizer, 1 grama, amanhã ela já está usando 2, então a sua tolerância é maior. Vai aumentando a tolerância à medida que o consumo vai aumentando. A tolerância é essa adaptação ao organismo, ok? E caiu em prova. Desculpa. A dependência agora psicológica. Essa dependência psíquica, dizem os autores, é mais fácil. Por quê? Porque essa depende da vontade. Enquanto a dependência física, ela não depende da vontade do usuário. O usuário, ele tem a dependência física por uma questão orgânica. O organismo, ele não manda... Você manda seu coração se apaixonar? Não. Você manda no seu estômago, agora você não vai ter fome? Não. A necessidade o estômago está vazio, ele precisa ser preenchido. O coração está vazio, aí quando ele é preenchido é problema. Mas ele pode ser preenchido. Então, o organismo ninguém manda. Mas, quando a dependência é psicológica, dizem os autores que é mais fácil. O indivíduo é dominado por uma forte vontade, quase incontrolável, de administrar a droga a qual se habituou. Ele está fissurado. Ouviu já falar nessa expressão, fissura? Existe um impulso psicológico forte, que é a compulsão. Eu quero, não para. Para o uso contínuo da droga, em estado de dependência psicológica, o indivíduo sente um impulso irrefreável, tem que fazer uso das drogas a fim de evitar um mal-estar. Essa dependência indica a existência de alterações psíquicas que favorecem a aquisição do hábito. Então, psicologicamente, eu vou fazer um paralelo, mas não me leve a mal, e eu também não estou chamando cigarro desse que você compra nas banquinhas. Não chamo de droga ilícita, não é? Mas vamos dizer, você começa a fumar, vai lá e compra um cigarrinho. Está muito aperreado, você não sabe nem tragar. Não é nem uma questão de química. Meu organismo está habituado. Mas você está tão agitado, está tão assim, eu queria colocar para fora. Fuma 1, abre a carteira, fuma 2, abre a carteira, fuma 3, abre a carteira, fuma 4 e vai. É só aquele negócio, botar para dentro, botar para fora. Botar para dentro, botar para fora. Fica aquele negócio. De repente você está mais tranquilo. Por quê? Porque você fez um movimento e você se aliviou, né? Mas, na realidade, esse movimento está colocando a substância tóxica para dentro de você, não é? E, de alguma forma, você se alivia, mas, organicamente, né, tem um decréscimo. Essa dependência psicológica, ela pode estar também no uso de álcool e também de cigarro. Psicologicamente, você acha que está mais tranquilo, mas, na realidade, não é exatamente esse o cenário. Prevenção dos fármacos. Fármaco, né? É a substância. Nível primário, nível secundário de prevenção e o nível terciário. Primeiro, visa evitar o uso e impedir a propagação. Como é que se previne o uso de drogas?
a primeira coisa que você deve fazer é justamente evitar o uso e impedir a propagação. É essa a forma de se prevenir. A prevenção primária é essa que faz com que as pessoas tenham o primeiro contato com essa proibição. Na realidade, é um alerta, não é? A prevenção secundária é a detecção e tratamento do usuário. Nesse caso, o usuário já teve o contato com a droga. É o segundo nível de prevenção. Na realidade, ele já tem o contato e já utiliza, faz uso, né, da droga. E no nível terciário, que é a prevenção mais, que na realidade não seria nem propriamente a prevenção, mas é a prevenção mais gravosa, é a recuperação do usuário. Primeiro, agora isso aqui já foi cobrado em prova. Prevenção primária é aquela que se faz antes, é a prévia, antes de acontecer o fato. Então, faz com que evite o uso, é aquela prevenção que o governo gosta de fazer. Bota na televisão, não use drogas, diga não às drogas, né? Proibido usar drogas. Aqui dali, todo aquele tipo de prevenção que é veiculada na mídia, aqui dali é uma prevenção primária. Ele impede a propagação e impede o uso. Prevenção secundária é detecção e tratamento do usuário. Então, o cara já teve contato com a droga e agora ele vai fazer o tratamento de prevenção justamente para fazer com que o nível da intoxicação ou a quantidade de vezes que ele use, a frequência com que isso seja administrado no seu organismo seja menor. E o terceiro é a recuperação do usuário, o cara já vai para tratamento. São 3 formas de se prevenir. Questões que eu coloquei para vocês aí, olha aí. A respeito de toxicologia forense, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência da esquerda. Veja só. Preste atenção nessa questão. Anote, faça com que você tenha isso no seu material. E pense antes de ver a resposta. Reflita, veja se você consegue responder pela lógica ou de acordo com o que você leu já sobre o assunto, para você ver como não é tão complicado. Veja, nós temos aqui esses 4, toxicomania, hábito, tolerância e síndrome de abstinência. Você vai ter que fazer uma ligação, veja só. Primeiro, estado de intoxicação periódica ou crônica, nociva ao indivíduo ou à sociedade, pelo uso constante e repetido de uma droga com tendência a aumentar a dose. Segundo, um desses aqui se refere a esse número 1. Conjunto de sintomas e sinais desagradáveis, opostos aos produzidos pela droga, que surgem quando é baixo ou nulo o teor de droga no sangue. É um desses 4 aqui. Aqueles sinais desagradáveis, né? Aquilo dali que parece um inferno, que a pessoa sente quando está sem. É um desses 4. Capacidade de suportar doses consideradas nocivas ou fatais em quantidades cada vez maiores. Isso caiu em prova para o cargo de delegado de polícia diversas vezes, não foram poucas, diversas vezes. Eu vi, parece, sabe aquela pergunta que se faz em direito penal? Antigamente, o que é crime? Não é? O que é crime? Aquele negócio já... que é legítima defesa, pronto, é aquele tipo de pergunta que não tem mais criatividade, pronto, foi isso. Que é tolerância? Vamos lá. Capacidade de suportar doses consideradas nocivas ou fatais em quantidades cada vez maiores. Aí a 4ª, necessidade de progressivo aumento da dose para conseguir efeitos semelhantes, chegando até a doses fatais para pessoas normais. Vamos para a resposta, não é?
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta na coluna da direita, de cima para baixo. Então, vamos lá. Vou voltar, viu? O que é toxicomania? Vamos lá. Capacidade de suportar doses consideradas nocivas ou fatais em quantidades cada vez maiores. O que é hábito? Estado de intoxicação periódica ou crônica, nociva ao indivíduo ou à sociedade. Eita, hoje eu estou ruim. Pelo uso constante e repetido de uma droga com tendência a aumentar a dose. Deixa eu fui mexer aqui. Pronto, peraí. O que é tolerância? Necessidade de progressivo aumento da dose para conseguir efeitos semelhantes, chegando até a doses fatais para pessoas normais. E o que é síndrome de abstinência? Conjunto de sintomas e sinais desagradáveis opostos aos produzidos pela droga, que surgem quando é baixo ou nulo o teor da droga no sangue. Ok? Então, qual é a resposta aqui? É isso aqui. 3, 1, 4, 2. Letra E. Ok? Nós vamos continuar com as questões no próximo bloco. Segura aí que daqui a pouco eu volto. Dá aquele intervalinho aí para você, dê aquele intervalinho, vá tomar uma aguinha, vá ao banheiro. Eu acho que você deve pensar, essa professora acha que a gente vai ao banheiro toda vez. Sim, mas numa hora eu acerto, que você vai acabar indo, não é não? Vamos lá, eu sei que muita gente toma café. É muito café para ficar acordado, Coca-Cola à vontade, misericórdia. Então, aproveita o intervalo e daqui a pouco vocês voltam que eu vou estar aqui, não vou para canto nenhum. Hoje a gente termina a toxicomania. Até lá.